eu vou falar uma coisa. Se eu não começar a receber um monte de gente agradecendo esse negócio, eu vou ter que parar. Na moral, vocês ouviram? Não, ouça aqui no seu ouvido. Antes de você começar a ouvir esse episódio, você vai voltar, se inscrever no nosso canal no YouTube e se inscrever no Spotify. Sabe por quê? Porque o que tá rolando aqui é uma parada insana. É muita gente incrível da ABC. E vocês estão vacilando aí, deixando de ouvir essa parada e compartilhar com a sua amiga. Pronto, desabafei. Sejam muito bem-vindos a mais esse episódio. Eu tô recebendo uma pessoa. O ABC tem muita tradição. E para falar de tradição, é legal pessoas que enxergam, que trabalham com essa dinâmica. Porque existem duas... eu tô adiantando muita coisa. Existem duas visões, existem duas formas existe uma transição, mas quando você fala de tradição, é você pegar o novo e consolidar com o que vem antes, para você conseguir construir uma coisa sólida. E hoje eu estou recebendo a Andrea Netzer, da Cala Assessoria, que é uma empresa familiar. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso antes de eu continuar te apresentando totalmente, para você realmente contar para o pessoal. Primeiro, muito obrigado. Obrigada eu, Caio. Obrigada pelo convite. É uma honra para mim estar aqui. Tô um pouquinho nervosa, mas vai dar certo. Tá nada, viu, pessoal? Não vou contar pra vocês, tá nada. Tô sim um pouco. Bom, vamos lá. É uma empresa familiar, a Calas. Ela começou com a minha mãe, né? Há 11 anos atrás. Vai fazer 12 esse ano. De uma depressão e tal. Aí começou a empresa e foi fluindo. Eu sempre tive com ela nos bastidores, porque eu já trabalhava com evento, né? Então, eu estive com ela por trás um pouco, em decisões, algumas coisas, mas eu não era tão frequente na empresa em decisões, em participação, na verdade. Certo. Né? E aí eu saí da empresa que eu estava e aí ela falou, e agora? Você vem pra mim ou você vai pro mundo? Aí eu falei pra ela, não, vamos... Uma mãe falando isso quebra as pernas. Não tem como, né? Então, aí eu falei, não, mãe, vamos se unir aí pra juntar as duas cabeças de uma vez. E aí eu entrei na Calas em 2018 e até agora. Eu acho muito legal, André, quando a gente fala sobre tradição, acho que quando a gente fala de ABC, não adianta a gente fugir. Tem pessoas aqui que têm um certo preciosismo por o que é tradicional. O ABC, ele a gente já falou várias vezes, é uma bolha que quando fala do ABC para fora, o pessoal que mora aqui enxerga aqui um outro lugar mesmo, muito mais distante dos outros. Isso é bom, mas isso também, às vezes, pode trazer coisas que não são pontos tão positivos. Sim. Eu acho que você vive uma parada que eu julgo muito difícil. Você precisa ter muito jogo de cintura para consolidar o novo naquilo que é tradicional. Eu imagino sua mãe falando, Andréia, pensa dessa forma. E você, mãe, ou... eu sei que quando a gente fala de empresa, talvez não é Andréia e mãe, né? Filha e mãe, mas são duas pessoas discutindo numa reunião sobre qual é a forma mais eficiente do próximo passo. Você que assistiu esse cenário com a sua mãe antes de você entrar, quais são as coisas que você julga importante nessa transição? Vocês estão tipo assim, cara, a gente via de uma forma que a gente precisou mudar dessa forma e foi muito eficiente. A questão da tecnologia, que a gente não tinha muito na empresa, então a gente trouxe realmente a tecnologia a nosso favor, em questão de sistema, de automação, né? Para você ter ideia, antes hoje não, mas a gente teve um momento da empresa que a gente fazia de 30 a 40 eventos por mês. Meu Deus do céu! Então... Assessorando 30 a 40? Assessorando, de 30 a 40. Não vou te falar que era a gente perdeu a qualidade, não tinha a qualidade dos eventos. Sim, tinha, mas não era a essência do que para eu entrei eu gostaria de entregar para a noiva. Falou uma palavra que eu virei seu amigo agora. E aí, quando a gente chegou a ter 3 funcionários dentro do escritório, além da minha mãe, né? E além da equipe, que eram mais ou menos 12 assessores. Meu Deus! Que ainda trabalham pra gente, mas que tinham um fluxo de eventos muito grande. E acabava que ficava cansativo, né? Então eu trouxe a automação e a tecnologia para dentro da empresa. Com a automação a contratação de um sistema, a gente eliminou funcionário.
Que louco. Isso pode soar ruim, mas Pode na soar verdade, ruim, mas não é. não é porque assim, existe uma demanda que ela não deixou de existir, ok? O funcionário, mas existe uma demanda que o número de erros eles diminui com essa automação. Eu acho que a gente tem um preconceito de não assumir a facilidade que aquilo nos traz. É otimização de tempo, na verdade. Porque o que acontecia muito? Era tudo muito manual, né? Tudo era muito manual. E o tempo que a gente tinha pra noiva, pro cliente, era muito menor. Sensacional. Era muito menor. E a entrega que a gente tem hoje é totalmente diferente do que era 11 anos atrás. Né? Então, a conexão que a gente tem com a noiva hoje eu não faço mais 40 eventos. Hoje a gente sentou, conversou. Quando eu entrei com ela, eu mostrei pra ela, ó, não adianta você fazer 40. A gente precisa ter 5. Meu Deus, a sua mãe quase teve um treco? Sim, porque pra ela era na quantidade que ia ganhar. Né? Que é um pensamento tradicional. Que é um pensamento tradicional. Então, era na quantidade. Eu falei, não, nós teremos 5 bons eventos. Sensacional. Né? E ainda não tá no 5, a gente tem 12 às vezes, né? Agora deu uma caída, mas o que é a nossa meta. De 4 a 5 por mês é o que eu preciso e não precisa mais do que isso, né? Mas isso existe uma readaptação em vários pontos, que existe eu vou falar isso porque eu não sei como funciona isso internamente na Calas. Mas tipo assim, existe uma transição, você está falando de 40 para 5, mas não é só diminuir. É que todos os valores sejam readaptados para que sejam reconhecidos e aí sim você consiga chegar nesse lugar. Exato. Esse processo é consciência. Existiam uns 2 pontos. É a pessoa tradicional dar lugar e você ter um movimento consciente passo a passo, para você conseguir também consolidar isso. Senão vira um Deus nos acuda, né? Sim. Não adianta a gente querer também de uma hora para outra. Existe um processo que existe um respeito. Eu falo isso porque existem noivas tradicionais que elas também não entendem que esse processo de empresas que são novas, mas respeitam o processo, vão fazer dela uma noiva que vai ter o melhor do que é tradicional, mas também vai ter o melhor do que é atual, do que é moderno, que pode facilitar. Cara, quando você me falou da estrutura da empresa, eu só conseguia pirar nisso, sabia? Porque assim, cara, isso tem um valor, André, absurdo. Porque no mercado tradicional, a inovação rompe bolha. Rompe. E é difícil você entender que... Por que você fazia 40 e agora você quer fazer 5? Por qualidade. Por qualidade de vida, por qualidade de entrega. Né? Hoje, a gente vê a assessoria de uma forma diferente. Né? Você fala da noiva tradicional. A minha consulta com a noiva, quando eu começo a conversa com ela, eu já falo, vocês acham que pra gente é uma rotina? E não é. Boa, sensacional. E não é, por quê? Porque cada noiva é de uma maneira, né? Então tem a noiva tradicional, tem a noiva despojada, tem a noiva moderna. Cada casamento é de uma forma diferente. Então o que eu preciso entender como assessora é qual é a sua idealização, né? Então qual que é a sua idealização? Eu vou entender em algumas palavras se você é tradicional ou não. Total. Né? Em uma conversa ali de 20 minutos que seja online com ela, eu consigo entender se ela é tradicional ou se ela é moderna. Tá aí o negócio. Olha o que você falou. Uma conversa online. A noiva tradicional, talvez ela acha que ela vai ter um processo longo, cansativo. Que com uma conversa de 20 minutos online, você juntou o tradicional, que é a conversa, com a facilidade do online. Isso, da tecnologia. É um fruto de uma pandemia que ensinou a gente, todo mundo. Eu vivi coisas de forma online que eu nunca imaginei que eu ia viver na minha vida. Mas que é esse time. A pessoa fala, mas facilitou, então... Não, cara. Eu tenho 20 minutos que vão fazer esse evento reverberar de uma forma que eu tenho mais atenção para pensar nele. Então não é que eu economizei tempo só de você vir aqui, eu ganhei tempo para organizar melhor. Sim. É tirar um tempo para investir nela, na noiva, ainda na mesma noiva. Na mesma noiva, exato. Tanto na noiva quanto na equipe que vai trabalhar no dia. Porque a equipe que vai trabalhar no dia, hoje com a questão do sistema e tal, elas têm todas as informações do casamento antes. Total. Quando a gente faz o roteiro, eu já compartilho com elas. E aí já falo, ó, tá acontecendo assim, 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 o perfil do casal é esse. E aí elas já começam a interagir com aquele evento antes. Que o que não tinha como acontecer quando tinha 40 eventos. Porque elas só tinham acesso ao evento no dia. Total. Hoje não, hoje elas têm um acesso bem antecipado. Eu acho que são essas coisas. Uma das coisas, André, que que eu tenho certeza
que o podcast ele traz isso para as noivas, é essa consciência do bastidor. Porque às vezes a gente fala para a noiva, olha, a gente automatizou. Ela, infelizmente pela cultura do Brasil, ela fala assim, tá economizando então. Então agora eu posso... Não, é uma automatização, primeiro que tem um custo dessa automatização, primeiro ponto. Quer desenvolver, não adianta, gente. Se a gente quer crescer no que a gente faz, a gente vai ter que investir também em cursos, em acessos, em conexões, tudo gera investimento, tudo gera um desgaste, enfim, é necessário. Então, assim, esse valor do bastidor, se a gente não informar, as pessoas não descobrem. Porque na era da internet tem uma coisa que eu falo pra você, não sei se você tem essa sensação. Como fotógrafo, a gente faz fotos incríveis. Então a gente vai lá e faz um ensaio incrível. Incrível. São 200 fotos animais. A gente postou a primeira daquele casal. Existe um bicho que entra no nosso cérebro e ele fala assim, todo mundo já viu o ensaio inteiro. As pessoas já entenderam o que você fez, onde você foi. E na verdade, 3% daquele número que você tem no Instagram, por exemplo, assistiu aquilo. Então a gente deixa de informar o que a gente está fazendo, achando que as pessoas já entenderam. E na verdade ninguém está vendo nada. E a gente está achando que está girando numa velocidade que, desculpa, não está. Então, quando a gente começa a perceber que existe uma coisa que é constante, e ser constante custa, existe uma coisa que a gente precisa passar para as pessoas. Nós estamos sendo constantes na evolução, na transição, na construção de um novo mercado, estamos sendo constantes na atualização do nosso trabalho. Tudo isso custa, e às vezes a gente deixa de informar. Sim. Tudo que você está falando, imagina a transformação interna, né, da empresa. Não é um processo assim, é um processo que custa, não só financeiramente. Na verdade, assim, não foi um processo difícil. Que legal. Porque quando eu fui mostrar para minha mãe e tal, o que dava para fazer, o que dava para melhorar, eu achei que eu ia ter uma certa recusa dela, mas não. Que louco, velho. Quero gravar com a sua mãe. Eu falei pra ela vir, hein? Fica o recado aqui. A senhora vai ter que vir aqui. Não sei se a senhora gosta de chamar de senhora, mas... Não, favor. é Rita. Rita. Você vai ver que ela é muito jovem. Eu vou mandar logo um convite logo no podcast, que ela não pode falar, não. Ela não pode falar. Gente, vocês não podem perder o episódio que eu vou gravar com a Rita, vai ser incrível. Ela já topou sem saber, mas ela vai estar aqui com a gente. Pode continuar. E aí ela tinha muito medo dessa questão da tecnologia, dela não se adaptar. E muito pelo contrário, ela se adaptou com muito... Quando ela... Eu vou aprender, eu vou fazer. Quando ela sentou, ela falou, nossa... Precisava disso. É muito fácil. Que animal. E aí ela começou a fazer e tudo ela faz pelo sistema hoje. E na questão da... eu sempre falo, né? A gente sempre comenta. A gente tem que ser blogueira e tal, aparecer. Eu não apareço, eu não consigo. Ela super. Ela tem uma facilidade com o Instagram, assim, de aparecer e de postar e de falar que eu não tenho. Mas eu acho que são 2 pontos. Olha, eu vou usar uma analogia aqui, que eu posso estar errado na sua situação com a sua mãe. A sua mãe veio de uma... Não sei qual a diferença, quantos anos a sua mãe tem. Também não vou falar que a dona Rita nem gostar Ela de falar. gosta que fala a idade dela. Pode falar, 61. Ela tem 61 anos. Há 30 anos atrás, você ter acesso a aparecer no lugar era muito mais difícil que hoje. Então, às vezes eu vejo pessoas que eles tinham essa expectativa de expor quem ela era. Porque ela via o potencial que ela tinha, ela não tinha como expor, então ela guardou. E ela acredita no que ela carrega. Eu não estou falando que outras pessoas que você não acredita, por exemplo. A gente foi bombardeado tanto com informação que a gente fala, se eu não falar dessa forma, eu não vou conseguir emplacar. E aí a gente deixa de ser a gente. Então assim, a dona Rita deve ser uma pessoa muito para frente. Que gosta, e ela entendeu que agora ela pode falar para as pessoas. Já a gente fala, eu nem vou falar, porque eu tenho uma preguiça de ficar fazendo stories, e às vezes não tem, porque a forma que você vou falar para você, eu já conversei com várias pessoas daqui, e eu não estou puxando o saco, mas a segurança, mesmo você estando nervosa, a segurança, a firmeza na palavra, a objetividade no que você fala, isso tudo de certa forma traz uma segurança para a noiva, que às vezes tem assessoras que encara um personagem na hora que vai falar, sim, muito. Que é visível, que você fala assim, poxa, não é ela. Então acho que a gente precisa valorizar, porque assim, tudo que você está falando aqui, parece que você está falando com uma bagagem, não que você não tenha, mas você trouxe a bagagem de anos você sabe o valor que tem o tradicional, o início para a transição quando você chega. Eu brinco, né? Eu falo pra noiva, eu sou burocrata.
Né? Então, eu venho do funcionarismo público, então eu tenho essa pegada burocrata mesmo de escrever, de papel e tal, mas eu também sou muito dinâmica. Por quê? Porque eu não tenho tempo. Se eu não tenho, logo a noiva também não tem. Sensacional. Então, eu acho que a gente tem que ser o mais dinâmico possível com ela. Então, quando eu vou fazer uma reunião de venda mesmo, para eu oferecer o meu produto, eu sei o que ela vai comprar de mim. Ela vai comprar a minha autoridade. Total. Mas acho que partindo desse pensamento, agora a gente está entrando num outro assunto, né? Eu acho que a noiva que está ouvindo a gente, ela gostaria de sentir isso até nas suas redes sociais. Sim. Enfim, mas eu acho que é um outro assunto. Aí eu vou aprender ainda, que eu ainda não tenho essa... Não, mas... Eu não tenho coragem realmente de mostrar essa autoridade na rede social. Mas eu sei que se eu sentar com a noiva, ela é minha. Cara, isso pra você que tá ouvindo a gente, vocês estão conseguindo entender o quanto que vale vocês pesquisarem? Porque eu vou falar uma coisa, André. Existem pessoas incríveis que vocês não estão vendo na rede social. E aí você deixa de conhecer e deixa de sentar e ter essa firmeza, tipo assim, se a noiva sentar aqui, ela entende o valor do meu trabalho, porque você não pesquisa. Porque você simplesmente ouve o que sua prima fez e fala, tem que fazer igual. Mesmo que sua prima tenha fechado com todo mundo que está aqui. Eu agradeço sua prima ter indicado nós, de verdade. Eu devo ter sambado com ela na pista, nós devemos ter conversado muito, viajado para algum lugar para fazer o Paraguai, deve ter sido incrível. Mas sua prima é sua prima e você é você. Você sentar com a gente vai ser muito legal. Agora, às vezes você acha que a gente tem uma forma de lidar com a rede social e deixa de sentar. Porque o que você falou, André, elas precisam entender o valor do tempo. Porque elas estão tão focadas no valor financeiro que esquecem que investindo tempo, que muitas vezes é um valor menor que financeiro, pode ser maior também, mas enfim, é um valor menor às vezes do que ela tentar fazer uma economia de chorar, ela vai sentar e falar assim, André, eu vou investir um tempo para conhecer você. Pode ser que hoje eu não faça com a André, mas eu faça com a outra assessora. Mas amanhã eu sei que a minha prima vai casar e eu posso indicar você porque eu te conheci. Eu tive isso esses dias. Que louco. Uma mãe de debutante falou assim, olha, eu não fiz com vocês, eu me arrependi, mas eu estou indicando uma pessoa para poder fazer, porque eu deveria ter feito com você. Esse é um caso, eu chamo esse caso de caso delícia. A pessoa que namorou, fez, nem quis ela por economizar por valor, mas... não fez, aí teve uma experiência infelizmente inferior e fala, cara, aí é bom que ela entende o valor. Ela entende o valor. Então. Quando eu faço a reunião com a noiva, uma das dicas que eu dou é essa. Eu sempre eu falo pra ela, vem conhecer meu trabalho de uma forma diferente. Eu te dou uma consultoria gratuita de 20 minutos. Aí você anota tudo que você tem pra tirar de mim. Pegou essa visão, Rodrigão? Isso é sensacional. Você anota, faz um checklistzinho de tudo que você tem pra tirar de mim. Eu vou ser sincera e vou te dar tudo de mim, pra você ver se sou eu a sua escolha. Não, mano. E aí quando eu falo pra ela, eu falo assim, quais são os seus pontos agora? O que você tá procurando, além de assessora? Quais são as empresas que você procura? Eu fiz uma reunião agora na segunda-feira passada. A noiva falou pra mim, André, a minha preocupação agora é banda e fotógrafo. Opa, alô, você que tá vendo a André, que tava com ela semana passada, 11 996 73 911, esse é o telefone do estúdio. Não, já comecei já, vambora. Marcha de Rodrigo. E aí aí a gente conversou um pouco, ela falou assim, o que você acha? Eu falei, primeiro, banda, vamos lá. A primeira coisa, tudo que determina pessoa para o seu casamento, né? Equipe, pessoa, mão de obra humana, a gente tem que colocar na frente. Então vamos colocar o fotógrafo, depois a gente coloca a banda, né? Então a gente vai pelo fotógrafo. Você não vai fechar o fotógrafo por uma foto de WhatsApp, uma foto de Instagram. Você vai lá e você vai entender a essência do fotógrafo. Porque é isso que eu vou conferir no dia. Eu te amo. Eu não vou conferir... Se eu falei isso hoje, eu te amo, você é minha amiga. Porque, pelo amor de Deus, aí a noiva vai lá e fala, nossa, contratei um fotógrafo top. Aí a foto do cara é na fazenda, lá no Rio de Janeiro. E ela vai casar num buffet aqui em São Caetano. Mano, que tem uma parede ruim. Ou que tem uma situação... Que tem uma estrutura diferente. Não tô falando que os espaços aqui são ruins, não é isso. Mas que tem uma estrutura diferente. Aí o cara tem um puta evento maravilhoso e por uma foto ela vai fechar com ele porque é num pôr do sol laranja maravilhoso. E o resto? É porque, eu falo, quando a noiva me contrata, teve uma época que era muito nascer do sol o ensaio, né? Aí ela falava, e aí, como é que vai ser? O que você acha? Eu falei, eu não sei. Se não tiver sol no dia? Se não tiver sol. Eu falei assim, eu vou tentar levar ele. Eu tô ligando pra Deus, eu brinco. Eu falo, eu tô ligando pra Deus, ver se ele manda.
Mas se ele não mandar, fica tranquilo. E tem ensaios incríveis que a gente tava começando um ensaio, eu tava começando a bolinha laranja nascer, a nuvem tomava o lugar, que era no pico, assim, ó, e ficava só aquela nebulosidade laranja. Ficou lindo. Mas eu precisava desprender ela de uma expectativa, porque ela tinha visto o raio de uma foto laranja lá em cima, que o sol era laranja. É importante o que você está falando, porque se a noiva não estiver consciente... Agora, se a noiva estiver entregue, acabou, pai. É foto que você pode fazer, foto dela no chão, dela levando, porque ela está entregue ao processo. E aí a gente vai criar com o melhor que ela tem na mão. Exato, eu sempre pergunto, o que você quer? Você quer foto pousada? Ou você quer foto, realmente foto? Eu falo dessa maneira. Vamos fazer um quadro para dona André aqui no escritório. Aqui, velho. Essa pessoa aqui tá... Olha, não sei vocês aqui estão vendo, mas esse pior aqui vai... Ouça por quê. Ela, assim, André, é muito legal, porque muita gente fala muita coisa importante, mas é importante a consciência. Quando a gente está falando de um outro serviço, a consciência da simplicidade. É porque a gente tem que entender um pouquinho de cada coisa. Então eu tento buscar entender um pouquinho de cada serviço, para quando ela tiver uma dúvida, eu não falar do fornecedor que eu gosto ou do fornecedor que eu vou indicar para ela, mas eu falar realmente do serviço. O que você busca para esse tipo de serviço? Na banda, que estilo de música que você gosta mais? Ah, André, eu gosto de sertanejo. Então vamos tirar uma banda. Para que uma banda de casamento? Vamos colocar uma dupla sertaneja? Para tocar 2 horas? Para tocar legal, 1 hora? Dá bom, hein? Dá bom. Entendeu? E aí você mantém o DJ, que vai ter uma... Ou um grupo de pagode. Ou um grupo de pagode. Você gosta de pagode? Eu gosto. Então vamos colocar um grupo de pagode. Eu também. Então vamos colocar um grupo de pagode. Então eu sempre pergunto, qual que é o estilo de música que você gosta mais? Adianta realmente uma banda de estilo de casamento que vai tocar flashback, que vai tocar rock, que vai tocar aquelas músicas antigas? Ou pra você, 1 hora de pagode vai ser muito melhor? Olha, essa aqui tá de Deus, esse negócio aqui. Eu só não vou entrar na parte de comida, porque ela não é possível que ela vai acertar até essa parte, falando que ela libera comida pros fotógrafos. Não, então, tem que liberar, a gente reserva até mesa. Olha, vou te falar uma coisa, nós vamos virar amigo. Vamos lá, ó. Eu não sei se você veio aqui. Você passou pela Kennedy? Passei. Você viu as placas que tem na Kennedy? Não. Não viu? Tem uma placa, tem ali perto do centro de São da Kennedy, tem um negócio assim, bem-vindo a São Caetano. Embaixo, se você reparar em letras garrafais pequenininhas, tá assim, quem manda aqui é Juliana. É sério. A Juliana tá na área. E agora nós vamos pro quadro Fala, Juliana! Manda só uma pergunta pra nós. Bem-vinda, Juliana. Olha a vergonha. Todo começo ela fica vermelha. Você tem que ver. Olha pra apresentação que ele faz. Quantos episódios já foram e ela tá vermelha ainda? Não, já tá começando a ter manifestação de verdade. As pessoas estão perdendo. Ainda bem que as pessoas que vêm são minhas amigas. Nós não somos concorrentes, nós somos amigas. Amigas, né? isso. Fala aí. E eu vou te falar que eu lembro de vocês desde a época que vocês tinham essa pegada, né? Demanda aí de 40 eventos no mês. Insano devia ser, né? E eu sempre tive muita curiosidade de saber, assim, como que vocês... Qual era o psicólogo que você ia? Isso é muito louco, porque eu nunca fui trabalhar em grande quantidade, né? E quando acontece de eu estar com muitos eventos, eu fico muito louca, porque não dá pra dar conta e agora eu fico até feliz por vocês, de vocês estarem nesse ritmo. Essa visão, menor, né? Tal. E como é que vocês fazem hoje, assim, essa atenção com os noivos de vocês? Vocês ficam disponíveis, não vou falar 24 horas porque isso é desumano, mas como é que você atende os seus noivos? Você coloca um limite para atender em reunião? Eu gostaria, mas não coloco. Porque com 40 eventos não daria, 5 já até que daria, mas assim, você fica livre... Eu não sei se você lembra, a gente tinha um grupo de WhatsApp das noivas. Eu lembro. Que tinha 500 noivas. Ela fazia grupo de WhatsApp. Eu fazia com todas as minhas noivas, eu tinha. Amor. Mas era uma interação legal, foi enriquecedor pra mim, porque ali eu aprendi um monte de dúvida, um monte de dor, aonde eu podia vender o que ela estava falando. O grupo do Ouça Isso Antes de Casar, ele é muito legal porque é uma coisa da gente compartilhar até o que vocês falam lá. Não é uma coisa que a gente recebe tanto. Mas o grande lance é que essa consciência do fornecedor em ouvir, isso já é muito louco. Termina que eu te cortei, perdão. E aí, Ju, o que aconteceu? O que eu falava para elas? E eu falo isso até hoje. Eu não vou te responder se eu estiver em evento ou dormindo. Mas você tem vida também, né? Mas eu dormir, sim,
Sim, mas sabe que eu penso, assim, eu acho que a nossa entrega, a nossa conexão, às vezes, com o casal é tão diferente, é tão grande, que eu não sei o que ela tá sentindo naquele momento. Sim. Então eu não consigo não respondê-la. Eu já respondi noiva 3 da manhã chorando. Meu Deus. Mas eu acho que isso está na construção de chegar até a resposta. Por exemplo, eu tenho um processo que eu me aproximo dos noivos. Antigamente, eu tinha esse processo. Só que você cria uma demanda que não é saudável. Porque você resolve um lado... Tô falando do Caio, ok? E eu resolvi um lado e acabaria não resolvendo o outro. Hoje, eu acho que esse lance de adaptar, de repente, até a pergunta que a gente fez de números, de coisa, eu também não adapto a números. Mas hoje, eu adapto o processo. Eu tento me ausentar, mesmo que 2 vezes em alguns momentos, e intensifico em outros. Gera o bônus e gera o ônus também. Tem casal que fala, também só me aproximou quando era o casamento. E, infelizmente tem esse processo porque eu não atendo só 1 ou 2 casais. Mas quando eu me entrego. Isso é fato. Eu entendo os seus 2 pontos e eu estou querendo expor o meu olhar pelo ponto. Eu acho que assim, para achar um equilíbrio, existe coisas que vai doer. E aí depende onde vai doer isso. Né? Então, mas eu acho que assim, como a gente tinha 40, hoje eu me adaptar com 5. Com 11, 12 que Então é muito diferente, né? Talvez doeu na hora que você começou a reduzir muito. Isso, doeu mais, porque às vezes eu sinto falta. Às vezes meu WhatsApp não tem noiva ali, eu falo, nossa, elas esqueceram que eu existo hoje. Elas não me chamaram. André, elas esperam muito esse contato da gente. Então, se a gente ficar muito distante... a gente, pra elas, não eu tive um problema. Sim, né? Eu tive um problema com meu celular. Eu tive um problema com meu celular esses dias, e aí eu perdi todos os meus contatos. Jesus. Que meu filho perdeu meu celular, que a gente foi andar de patins, enfim. Não, peraí, foi uma boa causa. Foi uma boa causa. Quantos anos tem seu filho? 12. Você precisa andar muito de patins com ele. Abraço, Miguelzão, tamo junto. Com a Carol. Toda vez que a gente tá com a Carol, perde o celular. Que já gravou um podcast. Carol Xavier, que veio aqui também. Vocês precisam ver. Eu não sei se já saiu. Deixa eu ver. Eu não sei se já saiu ou não da Carol, mas se já saiu, por favor, se quem é Carol vai aparecer na área. Então, e aí, eu sou uma pessoa constante diariamente em status, em questão de stories e tal, a gente é constante, né? Que louco. E aí a noiva me chamou e falou assim, tá tudo bem com você? Que gostoso. Aí eu falei, por quê, Cá? Ela falou assim, você não tá postando nada, nem bom dia. Aí eu falei, desculpa, é que seu contato não tá salvo. Porque eu perdi meu celular, mas tá tudo bem. Era só pra saber se tá tudo bem, se você precisava de alguma coisa. Que da hora. Então, elas sentem nossa falta. É claro que eu tenho, assim, periodicamente eu mando mensagem pra saber se tá tudo bem. Às vezes eu vejo que a noiva tá meio assumida, então eu, pergunto e tal. Mas hoje elas sabem que elas podem, que eu sou acessível e que elas podem vir até mim pra perguntar qualquer coisa. Boa. Independente do pacote de assessoria que ela fechar comigo. Porque isso me enriquece. Total. E eu falo isso pra ela também. Se você tiver dúvida na fita do bem casado, você me chama. Eu acho porque pra mim é importante. São toques importantes pra quem tá ouvindo a gente, que é esse processo. Quando a Ju, ela traz essa visão, eu tô falando do meu ver aqui como fotógrafo, eu entendo os 2 extremos. Porque eu venho de um lugar que os caras não tinham contato. Eu tô na área há 12 anos. No começo, não era sobre o seu contato, era sobre o seu status. Então era qual era a mesa que o casal sentava para fechar com você. Você tem uma mesa de madeira maciça que custa blá, 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 você vai cobrar mais caro. Você não tem, você vai ter que cobrar mais barato. Eu vim dessa época. Aí depois rolou esse lance da empatia. E isso para mim é uma delícia, porque eu tenho eu gosto disso. Só que eu mergulhei dessa profundidade de eu viver com o noivo num nível tipo assim. O noivo fala pra mim, sei lá, vou ter um negócio, vem comigo aqui no churrasco e eu curti muito esse momento também, de ir no churrasco do aniversário da Bisa, e foi lindo. E hoje, na pandemia, eu percebi como pai que eu estava um pouco ausente num outro lugar. E aí eu tentei equilibrar. Então, para equilibrar, eu dou essa atenção, mas intensifico em alguns momentos pro noivo. E quando eu saio daqui, eu preciso dar essa atenção e intensificar outros momentos com o João e com a Maria, que são pequenos também, enfim. Eu acho que a gente tem que achar esse equilíbrio e nunca vai ser fácil. Mas a noiva precisa valorizar esse ponto. Porque quando ajuda a atenção, não é porque ela não quer ou quer, mas é porque ela está dando atenção. E a pessoa precisa entender que é. A gente quando entregue, a Andréia né? dá atenção, ela dá atenção. Então, assim,
Essas coisas que às vezes a noiva fala assim, mas ela tá me atendendo, ela tem que fazer isso. Ela poderia fazer um processo muito mais simples, que ela fala assim, oi querida, o valor é esse, fecha assim, o boleto é pago, quando tiver tal data é isso, e tudo bem fazendo nesse processo. Mas existe um esforço que mulheres, que homens, como veio o Murilo aqui também falar de assessoria, mulheres e homens dão de se ausentar em muitos momentos para estar presente para várias pessoas. Isso custa. Custa. E aí está o valor de uma assessoria que não é um número. Mas eu sou uma noiva sistemática, metódica. Lindo. Essa assessoria que tem só um sistema e é perfeita para ela. Eu sou metódico, mas também gosto de um psicólogo. Olha aí que legal, também tem a noiva assessoria para ela. Eu sou metódico, mas eu gosto de conhecer quem vai estar comigo no dia. Também tem esse perfil. Mas cada um acho que chega isso aqui não é só um custo. A pandemia, eu acho que trouxe essa nova visão, principalmente para o casamento. Total. Né? A questão da empatia, principalmente. Né? A gente conversava muito, a Ju lembra, a gente sofria com elas. A gente realmente sofria de ver o que estava acontecendo. Eu casei noiva que perdeu o pai e a mãe. Eu sei que é isso. Né? Então, foi muito triste pra gente. E se eu te falar, a gente tem contato com a noiva até hoje. Sensacional. Né? Então, foram coisas que, como empresa, a gente deixou um pouquinho também de lado, né? Como profissional, assim. E a gente colocou o pessoal na frente e falou, não, o que a gente vai fazer agora com elas? Então, nesse momento, eu comecei a responder elas, eu tinha as 500 noivas no grupo do WhatsApp. E aí você imagina 500 noivas querendo mudar de data. Meu Deus. 500 noivas conversando até de madrugada num grupo. E aí eu deitada aqui na minha cama, e eu comecei a ver que a conversa tava meio ruim e tal, e elas estavam começando a se desesperar, e eu entrei no grupo e falei, eu não deveria estar falando com vocês agora porque eu dou bronca também. Eu não sou flores, não sou princesa. Você é brava. Eu já pensei mesmo, você eu sou brava. Eu não sou princesa, eu sou bem brava. E aí eu falo pra elas, e aí nesse momento eu começo a conversar com elas e falo, cada caso é um caso. Cheguei na sala, vamos lá. Silêncio, né? Foi bem isso. Eu falei pra elas, vamos parar de falar. Eu falei bem assim, vamos parar de falar. Tem noiva me chamando no particular, chorando. E cada caso é um caso. Eita. Né? E não tá sendo saudável pra vocês. Senão eu vou bloquear e ninguém vai falar nada. Eita, nós. As noivas de desespero em casa já. E aí eu conversei depois, uma individual, expliquei, né, o que estava acontecendo e tal, mas elas me entenderam. Nesse momento, a gente passou de um automático, do que era um atendimento automático, para um atendimento humanizado. Meu Deus. E de entender o que realmente a noiva precisava. Sensacional. Né? Porque tem noiva que acha que a assessoria é você ir lá e conferir um contrato. Né? Olha, isso já virou um corte, tá? Já vejo. Isso já é um corte do podcast, pode continuar. E aí é pra você conferir um contrato. Pra você conferir um contrato, você deixa a sua irmã, sua tia, sua vizinha, uma amiga de confiança, ela vai conferir lá. Quantos arranjos foram contratados? 25. Tá, tem 25 arranjos. Quantos não sei o que foram contratados? O buffet tá servindo o quê? Tá servindo isso. Beleza, ela vai conferir um contrato. Ela não vai conferir a essência do fornecedor. Por que fez você fechar com aquele fornecedor? Por que a noiva fechou com o Caio? Olha, essa palavra essência, eu sou apaixonado por isso. Porque o Caio mostrou assim, isso aqui, o Caio faz diferente, o Caio falou que vai entregar. Automaticamente, ela buscando essências, ela vai conseguir. É impressionante como ela cria uma sintonia. Porque ela vai ter pessoas que estão com a mesma essência, em funções diferentes, mas com o mesmo propósito. E eu falo pra ela, eu preciso do contrato porque eu vou conferir. Mas o seu contrato eu vou ler e vou conferir na semana. Mas eu quero saber por quê. Por que você fechou com o Caio? Antes, se não foi um fornecedor que eu indiquei, que eu já sei o motivo. Não, mas o Caio tá tudo bem, ela fez certo. Ela fez certo, né? Eu acho que ela tava certa. Mas eu sempre falo isso pra ela. Pra você ter alguém que vai conferir seu contrato, você põe sua mãe lá. Ela chega antes e confere tudo. Isso é forte, hein? Eita, eu vou fazer outro corte. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma coisa que vai... Ju, mais alguma pergunta? Tá tudo certo. Era muita curiosidade para saber como vocês davam conta de 40. Ju! Noivas, pelo amor de Deus. Era 40 noivas, era eu e minha mãe, as 3 meninas do escritório, uma equipe de 12 pessoas, dava conta. Não é nem questão de dar ou não conta, ela sabe que você dava. Eu sei que elas davam. Mas qual era a maestria de entregar que vocês entregavam?
Porque quando você está trabalhando, André, às vezes as pessoas... É o que eu tô te falando. O bastidor gera uma expectativa absurda. Quando a gente está gravando aqui, as pessoas estão ouvindo e vendo a gente não sabem quantas pessoas estão atrás da câmera. Tem gente que imagina que tem 18 pessoas. Mal sabe que é o Rodrigo correndo para um lado e para o outro que nem um maluco. Por quê? Porque são as pessoas que queriam... E aí começa a falar, como que aquilo acontece? Por isso o valor da essência, até mesmo quando a gente mostra quem a gente é. Porque se você, pra mim, na boa, você faz 40 casamentos por mês, eu acho muito nobre fazer bem feito com 15 pessoas. Para você, parecia o bastante ou até mais do necessário. Na moral, é maestria. Então, assim, isso é um valor que você precisava mostrar para as noivas. Que você não é só boa de conversar ou de fazer, mas você é boa de organizar. Se você organiza 15 pessoas para cuidar de 40, você está falando de 40 casais, 40 datas por mês, de um mês que tem 30 dias. Você está sacando? Então não é que segunda, terça, quarta, não, tinha dia que Era não tinha... mais ou menos 9 por final de semana. Então, por favor, desculpa, eu 9, Caio, 10, depende do final de eu semana. não quis ter equipes porque eu não tenho condição psicológica e de estômago para saber que eu tô aqui e tem mais 7 pessoas me representando no Brasil. Sim, mas o que acontece, Caio? As meninas que trabalham com a gente, elas trabalham com a gente desde o começo. Mas- E elas foram É moldadas isso. pela minha mãe, né? Mas eu tô te falando, esse valor, às vezes a noiva não tem noção Não. que quanto esse molde custou. Eu não vou fazer um outro episódio agora, nós vamos gravar outro dia sobre isso com a sua mãe aqui, Dona Rita. Se a senhora não vier, eu vou gravar na casa da senhora, onde só estiver, eu vou ir com a senhora, porque é necessário sim ter maestria aí. E eu vou terminar agora, acabou o podcast. Muito obrigado. Obrigada a você. Tamo junto, você é incrível. Eu sou a Dona Rita. Eu continuo. Rodrigão, você quer conhecer a Dona Rita ou não? Quero muito. Dona Rita, olha essa camiseta que eu vou fazer. Eu não tenho camiseta, eu ia levantar e ia aparecer meu corpo. Mas eu ia levantar a camiseta aqui. Dona Rita, eu te espero. Venha, por favor. Ju, Obrigada, Caio. Obrigada, André. Um beijo, Beijo, Ju. Rita. beijo, Querida. Rita! Gente, obrigado. Por favor, compartilhe. Se inscreva no nosso canal no YouTube, no Spotify. Você pode assistir também por vídeo no Spotify, não é só no YouTube. Então fique à vontade. Ouça malhando, ouça correndo, ouça trabalhando, que você pode estar ali fazendo as coisas e ouvindo a gente. Muito obrigado, até a próxima e tchau. Tchau, tchau. Parabéns, gente.